segurança hídrica ela tem a ver com eu ter segurança para ter água em quantidade e qualidade, né, para as populações e para as atividades econômicas, né, e isso diminuindo riscos. Então, eu acho que esse seria um tema de debate urgente, assim, futuro para o Brasil, que é o que a gente começa a entender. E o primeiro Mas não ponto é que tem tão que real, mudar né, nos livros de geografia é que o Brasil, no todo, ele é abundante, mas regionalmente tem desequilíbrios fortíssimos. Os municípios urbanos, dá para falar, né, que é aquela coisa de 80% da população brasileira urbana, mais ou menos. Você chega em municípios que tem um núcleo urbano, de serviços urbanos, para atender um município muito rural. São lugares onde a gente tem começado, a gente começa a ouvir uma questão assim, um conflito de usos na prática, né? Então você começa a ter muito uso que não o urbano, o que não para abastecer, né? Então muita irrigação, e começando a deixar alguns municípios sem água, o que requer a gente começar a olhar o saneamento para além, né? Só do setor, mas para uma coisa de uma concertação que eu acho que é além da lei de recursos hídricos. Quem é que tem preferência no uso da água? A Isso indústria, o humano ou a agricultura? Se instalarem uma indústria do lado da sua casa, quem é que vai ter preferência? Você ou a indústria? A indústria? Não, você. Não é você. Teoricamente é você. É você. Uma questão de segurança hídrica, sobre quanto tem, quem usa, como usa e como vai usar melhor. Essa prerrogativa de ficar para a companhia de saneamento. Você tem uma situação pior, porque a tarifa industrial ela é mais cara do que a tarifa comercial, certo? Sim. Ela deveria ser muito mais cara. Deveria ser muito mais cara. Mas só que a companhia estadual dá desconto. Dá desconto. Por quê? Porque eles aquele cliente, a indústria vai consumir 100 vezes o que ele consome, vai me pagar em dia, vai dar menos trabalho, então eu vou dar um desconto para ele. Isso é uma coisa erradíssima. Por quê? Porque a companhia está pensando nela e não está pensando... Claro. Então você não sabe quem é responsável, como responsável pela prestação do serviço. Você não sabe, você vê que aqui todo mundo erra, quem é o merecedor da prioridade do serviço. Sim. É o humano, em qualquer lugar do mundo. Em segundo lugar, é o agrícola. Né? E em terceiro, que é a alimentação. Sim. E em terceiro lugar, a indústria. Na Austrália, que é um grande exemplo, e na Califórnia, foi exatamente isso. Sobe o preço da indústria, a indústria foi para dessalinização, foi para reuso, foi para fontes de águas mais caras. E aí sobrou, o pouco que sobrou, porque lá a crise foi forte e prolongada, sobrou para onde? Sobrou para o consumidor. Sem você penalizar ele com o preço. Não, ao contrário. A gente chegou aqui durante a crise hídrica a ter situações que eu acho que são, no mínimo, esdrúxulas, né, do quanto a gente tem ainda problemas, né, e acho que até um risco, né, que a gente absolutamente não está preparado para lidar com emergências. O Brasil tem muito pouco cultura de coordenação de crise. Sim, tem muito pouco. Você vê que em todos as grandes, e a gente espera que não tenha grandes, você vê que no próprio rompimento da barragem foi impressionante. da Samarco, você vê que ali você não tem desenhado ou definido uma cadeia de controle. E grande parte do acidente surgiu... Indústria, né, que não tem. E surgiu por causa disso, porque quem era o governador, era o prefeito, era o corpo de bombeiros, era o, como é que chama? O Defesa Civil. Quem é o responsável por cada coisa? Isso, numa das nossas atividades, a gente vê muito, que é a parte de resposta à emergência, vazamento de óleo, vazamento de petróleo. Sim. Você vê, quando teve o do Golfo do México nos Estados Unidos, lá você tem a FEMA, você tem isso, você tem aquilo, você sabe quem manda, você sabe quem entra, você sabe quem atua, você sabe a Defesa Civil a quem responde, o Corpo de Bombeiros a quem responde. No Brasil, quando você fala de emergência, quem responde ao quê? É um pouco isso. O titular é o prefeito, que é o concedente, mas... E também é o coordenador da Defesa Civil local. É o coordenador da Defesa Civil local, mas ele não se sente dono da empresa de saneamento, porque não é dele. Né? Então, ele também não é ele quem regula a tarifa. Não é ele que tem o poder de dizer a indústria tem que parar para a população ter água.
ele não tem... Não tem. Aí é recursos hídricos. É recursos hídricos. A dominalidade ou estadual ou federal. Exatamente. E aí, normalmente, você tem um secretário estadual, tem um secretário estadual de meio ambiente que vai tentar entrar nisso, você tem um secretário da indústria e comércio estadual, você tem um presidente da República, você tem uma Receita Federal dizendo, não para a indústria que eu preciso recolher imposto. Então, isso é absolutamente descoordenado. A Austrália teve a seca do milênio. A mesma coisa. De 97 a 2012. Isso. Né? E foi uma coisa muito mais longa, né? Talvez tenha sido a grande seca aí do período recente, né? E ali teve muitos impactos. Eles tiveram coisas semelhantes ao que aconteceu aqui, uso de volume morto, mas tiveram muitas outras coisas diferentes. E eles produziram, junto com o Pacific Institute da Califórnia, um estudo sobre lições aprendidas com a crise hídrica, com foco na Califórnia, e a gente começou a se aproximar deles para trazer isso para cá, para São Paulo. Legal. A crise lá foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade de se usar melhor a água, de se avançar, né, por exemplo, em reuso, em novas tecnologias, em usar melhor com menos água. E o que a gente vê, pelo menos assim, o modelo de São Paulo, é que, do ponto de vista daquilo que a gente poderia esperar do poder público, principalmente do governo do Estado, nós não temos essa perspectiva. O governo do Estado, ele tem uma visão muito limitada e ele acha que ele superou, porque a Sabesp está ok de finanças, vai poder investir muito. E como é que a gente poderia avançar, né, pensando que o saneamento, acho que tem essa consciência de que a água, etc., mas o saneamento no Brasil é vergonhoso. Né? Como que poderia ser uma forma de avançar? Porque eu acho que é um salto civilizatório, assim, né? Que a gente precisa... É um setor absolutamente desconhecido das pessoas. As pessoas têm essa proximidade, convivem com o que diz respeito à água de uma forma cotidiana. Estou eu aqui bebendo água, tomei meu banho hoje de manhã, já lavei a mão, né? O carro está lavado, enfim. Mas, em compensação, é um setor que, apesar de a gente conviver com esse elemento dentro da nossa vida no dia a dia, ninguém tem nenhum conhecimento pelo que está atrás dele. A própria televisão, todo mundo quer saber o que está atrás das câmeras, as pessoas compram revista para saber o que o artista faz no fim de semana, e na água ninguém quer saber o que está por trás disso, como é que ela chegou no seu chuveiro ou quanto é que você está pagando por ela. Então, para mim, brigadíssimo. Para mim, o principal ponto do meu maior aprendizado desse setor é esse. É a distância que as pessoas têm, não da água, mas das questões da água. Eu diria que esse é o principal problema. Ok, obrigado. Muito bom. Muito bom.